Olá pessoal, vocês estão prestes a assistir uma mensagem onde Deus usou a vida do Walter para nos ensinar que recebemos ânimo de Deus, que recebemos paciência de Deus e coragem de Deus para enfrentarmos qualquer situação, desde que cultivemos uma vida de unidade com Cristo. O título da mensagem é Busque uma vida de unidade com Cristo. O texto base é Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Eu quero compartilhar com vocês um versículo tão simples, muito simples. E eu escolhi como tema, busquemos uma vida de unidade com Cristo. Busquemos uma vida de unidade com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou buscando a unidade. Então, eu espero que Deus use a minha vida. E eu pedi a Deus, Senhor, eu vou falar das tuas coisas. Se o Senhor não agir, para que eu vou falar? Então eu creio que Deus vai trabalhar no nosso coração de alguma maneira, em nome de Jesus. Acharam? Então diz assim, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito Santo de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Vamos ler de novo? Em voz alta? Vamos lá? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Amém. O cristianismo atual é muito interessante. Nós temos prédios que denominamos como igrejas locais, nós temos bíblias, nós temos corais, temos bandas, louvores bonitos até, nós temos professores, seminários, líderes religiosos para todos os gostos. E eu digo que todas estas coisas são necessárias, mas infelizmente, nós temos transformado estas coisas, ou sendo conduzidos por estas coisas, a uma vida de entretenimento. Infelizmente, nós vamos a uma igreja, não com aquela seriedade que deveríamos ir. Nós não vamos à reunião da igreja com aquela seriedade, com respeito a Deus que deveríamos ter. Nós temos um local de reunião, nós nos encontramos, nós oramos, nós cantamos hinos, nós ouvimos uma mensagem e psicologicamente saímos melhores, mas só psicologicamente. Quando nós temos que enfrentar as dificuldades, percebemos quão pobres nós somos em discernir o momento. Quão pobre nós somos para receber a ajuda e a direção de Deus. Ficamos desesperados, ficamos perdidos. Isto quer dizer que o cristianismo é muito mais do que conceitos e preceitos. O cristianismo é mais do que uma teoria. Ele é mais do que carregar símbolos cristãos, tanto no pescoço como nos punhos.
Ele é mais do que tudo que temos praticado. O cristianismo tem uma essência que está sendo deixada de lado. O verdadeiro cristianismo se caracteriza por uma vida de unidade em Cristo. E eu coloquei aqui uma definição que eu gostaria que vocês lessem comigo. A união com Cristo se caracteriza como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, sendo Jesus a sua verdadeira fonte da vida e da força, a sua maior bênção e salvação. Vamos ler de novo? A união com Cristo se caracteriza como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, sendo Jesus a verdadeira fonte da vida e da força, a sua maior bênção e salvação. Então, quando uma pessoa está realmente unida a Cristo, ele percebe que esse relacionamento é vital. Ele produz vida. Ele é essencial. E a sua característica é espiritual. E ele percebe também, ele se amarra nisso, que Jesus é a sua verdadeira fonte da vida, como também a fonte de toda a força. Por isso Jesus, e esse relacionamento, é a sua maior bênção e salvação para a sua alma. Essa união nos desafia a viver de que modo? A viver do modo como Jesus viveu. A buscar o que Jesus buscou. A amar a Deus como Ele amou. A orar como Ele orou. A fazer o que Ele fez. A perdoar como Ele perdoou. Ter misericórdia como Ele teve misericórdia. Dar a graça de Deus de graça, como Ele fez. Sem cobrar. Nós não podemos cobrar uma oração. Nós não podemos cobrar as bênçãos de Deus. De graça recebestes, de graça dai. O apóstolo Pedro nos fala uma coisa em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para quê? Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então veja só, o que Pedro está pedindo? Que nós nos acheguemos perto de quem? De Cristo. Não é isso? Por quê? Ele é o quê? Ele é o quê? A pedra viva. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram e disseram que é inútil. Você pergunta hoje para os jovens, para pessoas de meia idade, para tantas pessoas que vivem ao nosso redor, que ser cristão é uma inutilidade. Eu até entendo porque eles falam isso. Porque nós cristãos temos demonstrado que a nossa fé é inútil. Eles não estão enxergando em nós alguma diferença. Eles não estão percebendo em nós alguma mudança. Eles olham para a igreja e vê que a igreja simplesmente é um lugar onde só se pede dinheiro. Ele olha para aquelas pessoas que pregam e vê pessoas ridículas, dizendo nada com nada. Pouco aí estão com as pessoas. Eles não estão preocupados se as pessoas estão realmente crescendo em Deus ou não. Eles não ensinam nada da palavra de Deus. As pessoas não têm temor a Deus, não respeitam a Deus. A única coisa que eles querem é o que querem. Nós não podemos servir desta maneira. Nós não fomos chamados para irmos a Ele dessa maneira. Nós somos chamados a buscá-lo.
como uma pedra viva, porque nós não o rejeitamos. E em vez de ser inútil, para nós ele é útil. Ele tem transformado nossas vidas. Ele tem levantado os nossos corações. Ele tem mudado os nossos pensamentos. Ele tem feito com que nós não sejamos mais as pessoas que éramos. Ele transformou. A sua luz entrou dentro de nós. O seu poder nos alcançou. Ele nos deu do seu Espírito Santo e hoje nós estamos aqui para celebrá-lo, para louvá-lo e dizer que ele é o grande Rei, que nós o aceitamos e ele é útil, ele é poderoso e é o nosso Senhor. Mas por que nós o buscamos? Porque nós queremos ter unidade com ele. Porque nós queremos estarmos unidos com ele. Porque nós queremos nos tornar pedras vivas. Nós queremos ter a mesma essência dele. Por que Deus quer nos transformar em pedras vivas? Porque Deus espera que nós permitamos que ele nos use. Nos use para o quê? Para construir um templo espiritual, onde as pessoas poderão servir a Deus como sacerdotes dedicados a Ele. A razão de nós sermos igreja não é para frequentarmos um lugar, mas nós somos chamados para sermos de Deus, para prestarmos nosso serviço espiritual. Eu disse agora há pouco, a mulher falou com a serpente, a mulher agiu errado. E agora o que Deus pede dela? O oposto do que ela fez no Éden. O homem agiu errado no Éden. E o que Deus pede dele? O oposto do que ele fez. Deus deu tudo de mão beijada para eles. E o que eles fizeram? Jogaram tudo isto fora. Agora, para recuperar aquilo, eles têm que ter fé, eles têm que ser transformados, eles têm que ser revestidos, eles têm que praticar o oposto de tudo que praticaram. E nós somos descendência de Abraão. Quem nós éramos antes de Cristo? Nós éramos como pedras mortas. Nós não tínhamos nenhum som que agradasse a Deus. De nossos lábios não saía nenhum cântico, do nosso coração não saía nenhuma oração, a não ser uma reza do Pai Nosso. Aquela coisa decorada, que como jogador de futebol eles entram em campo e falam, Pai Nosso, não sei, santificado vosso nome, amém. Como se isso fosse alguma coisa. Isso é um deboche. Isso é uma descaracterização de uma grande verdade. De alguma coisa que o Senhor tentou nos ensinar. O Pai Nosso não é para ser orado, nenhum crime se orarem, mas na verdade o Pai Nosso é uma estrutura de como nós devemos orar. Mas nós não fazemos isso, nós pegamos aquilo e recitamos sem pensar, sem analisar, sem avaliar, sem considerar o nosso posicionamento, a nossa condição diante de Deus e ficamos repetindo, e nada acontece. Mas quando nós fomos a Cristo, Deus nos transformou em pedras vivas, ou pedras espirituais. Porque Deus quer construir neste mundo algo chamado igreja. Ele vem fazendo isso ao longo dos anos, apesar de alguns estarem atrapalhando. Apesar de alguns estarem descaracterizando o que Deus queria formar. Mas nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser sérios. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Porque nós temos um chamado de Deus. Nós fomos chamados por Ele para construirmos a sua casa. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso trabalho espiritual. Deixar que Deus nos use na construção da sua casa espiritual. Sermos sacerdotes, pessoas dedicadas a Ele, para que tudo que ofereçamos seja do agrado do Senhor.
Meus irmãos, nós gastamos muito tempo procurando Satanás e seus demônios em nossas sombras, nas esquinas sombrias dos nossos sustos, da nossa ignorância. Ficamos dizendo que Satanás está impedindo nossa vida, Satanás está atrapalhando. Desde quando Satanás pode atrapalhar aquele que quer fazer a sua vontade? Ou vocês nunca leram que Jesus deu aos seus discípulos poder para pisar serpentes e escorpiões? Se Satanás um dia breca o nosso caminho, não é porque ele é mais forte do que Deus, mas é porque Deus usou até o mal para nos desviar de uma direção e nos colocar numa direção correta. Nós lemos a história de Jó, muito bem. Jó, ele sofreu tudo aquilo, porque Satanás recebeu de Deus permissão para fazer o que fez. Ele não fez o que fez aleatoriamente. Ele não fez simplesmente porque decidiu fazer. Ele só pôde fazer pela permissão de Deus. Satanás não pode tocar você. Satanás e seus demônios não podem dominar você. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou você nunca leu isso na palavra de Deus? Se alguma adversidade está acontecendo na sua vida, meu irmão, tenha paciência, tenha coragem. Tenha coragem. Satanás não pode impedir de você ser quem você deve ser. Satanás não pode impedir de você estar fora do plano de Deus. É você que escolhe. Sou eu quem escolho. Ele não pode levar você para lugar nenhum. É você quem decide ir. Assim como Eva decidiu. Assim como Adão decidiu. E assim como Deus nos mostrou Cristo, e nós decidimos ir na direção dele. Não é à toa que em Filipenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, está escrito o seguinte, eu coloquei aqui, na frente vocês podem ler aqui, ó. Não tenham medo dos seus inimigos. Satanás não é nosso inimigo, os demônios não são nossos inimigos. Você não tem inimigos na sua vida? Sim ou não? Deus diz, não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre o quê? Corajosos. Pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Você percebe isso? Então Paulo continua, ele diz, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Significa o quê? Vamos pensar, não tenham medo, não se sintam desencorajados, não se sintam intimidados, quando pessoas se levantarem contra você. Quando as situações mudarem repentinamente, quando vocês perceberem que uma obra do mal se levantou, para com essa história de achar que todo trabalho de macumba te pega, porque não pega. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o mal não pode entrar em você, pois quem está dentro de você é sagrado. E João declarou, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso de todo o seu coração, meu irmão? Amém. Louvado seja o Senhor. Quando nós ficamos olhando para tantos adversários, quando nós ficamos olhando para as impossibilidades, nós deixamos de ser quem devemos ser. Nós começamos a nos alimentar com o medo. Nós passamos a buscar segurança. E nós não queremos mais buscar essa unidade com Cristo, pois parece que estarmos unidos com Cristo não funciona. Você fica olhando para a situação e diz, eu vou perder. Mas meu irmão, tenha coragem. Ele diz, não tenha medo. Então Deus diz, sejam corajosos. Pois isso será uma prova para eles, de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Diga, o Senhor me fará um vencedor. O Senhor me fará um vencedor. Que Deus me ajude a não ter medo dos meus inimigos,
que Ele me ajude a ser corajoso. E então nós chegamos, pois Ele tem dado a vocês o privilégio. Sabe o que é privilégio? O que significa privilégio? O prazer, a grandeza, a satisfação, ou não é? O privilégio, uma posição ostentada, uma posição celebrada de servir a Cristo. Não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Como é que alguém, em sã consciência, pode chegar num programa de televisão ou de rádio e dizer publicamente: Deus não quer que você sofra, porque todos aqueles que estão sofrendo é porque não creem em Cristo. Se você está chorando nesse momento, se você está passando por uma luta, uma doença, um problema qualquer, é porque você não crê em Cristo. Mas não é verdade isso. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que nós temos o privilégio de servir a Deus. E não somente crer nele, mas também sofrendo por ele. Às vezes a nossa fé nos leva a uma condição de sofrimento. Às vezes você sabe que não gostaria de perder tal pessoa, não gostaria de perder tal momento, que você gostaria de dizer sim àquilo, mas Deus está dizendo: não vá, fique. Diga não, não acompanhe, não é esse caminho. E você sofre. E você diz: puxa, eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. Mas Deus diz: não vá. Eu estou dizendo: não vá. Não siga por este caminho. Não tome esta decisão. Mas eu preciso buscar minha alegria, minha felicidade. A sua felicidade não está neste mundo. A sua felicidade está em mim. A sua felicidade está em fazer a minha vontade. A sua satisfação vai crescer dentro de você quando você descobrir quem eu sou na sua vida. Você sabe disso. Você, pela experiência, vocês mais antigos sabem disto. Mas o que é que está acontecendo conosco? Por que nós não temos mais coragem? Por que nós não temos mais confiança? Por que nós não queremos mais servir a Deus? Por que nós não queremos mais crer? Porque quando surge um sofrimento, nós começamos a correr para cá e para lá, pelos telefones, dizendo: olhe por mim, eu não quero sofrer porque alguém disse, você não pode sofrer. Então você corre para cá, corre para lá. E Deus está dizendo: para com isso. Por que nós temos medo de todas estas coisas? Porque a nossa religião está se tornando cada vez mais vazia, sem a atuação do Espírito Santo. Não existe mais a essência espiritual, não existe mais a vida espiritual que nos une a Deus. Nós temos um monte de teoria, nós temos conceitos e preceitos, nós temos a Bíblia, a igreja, nós temos corais e bandas, nós temos instrumentos e professores. Deus nos deu isso e nos deu aquilo, e nós achamos que tudo isso está bom, que basta, Deus está com a gente, mas nos falta a essência, nos falta a vida de unidade com Ele. Nós nos satisfazemos em dizermos: sou católico, eu sou protestante, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou ortodoxo. Você é tudo, menos uma pessoa unida com Deus. Você é tudo, menos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é tudo, menos uma pessoa que se satisfaz com Deus. Você tem medo do sofrimento, você tem medo da escuridão, você tem medo da solidão, você tem medo das lágrimas, você tem medo das adversidades, você quer se agarrar em qualquer coisa. Há algumas pessoas que chegam ao ponto de se vender, eles se vendem para não sofrer. Eles chegam em algumas igrejas até e pagam alto dinheiro, acreditando que a oração daquele homem vai ajudá-lo a se livrar daquele problema. E Deus está metendo essa pessoa às vezes no vale escuro, porque ela precisa ser mudada em seu caráter. Muitas vezes tudo que executamos para Deus, nós fazemos pensando somente em nossos interesses, na nossa satisfação. Acreditem em mim, há pessoas que estão pregando nesse momento, porque eles sentem prazer em pregar, eles sentem prazer em dominar pessoas, e então eles chegam lá,
e diz: irmãos, hoje nós estamos felizes com Cristo, não é? Todo mundo diz: amém. Mas é mentira. Ninguém ali está feliz. Está todo mundo sofrendo. Você está sofrendo. Você está sofrendo, você está passando por uma luta. Eu não sei o que você está passando, mas todos aqui estão enfrentando alguma adversidade. É ou não é? Você está enfrentando algum problema. No entanto, nós precisamos definir que negócio é esse de estar feliz com Cristo. Como é que eu posso estar feliz com Cristo sem estar unido com Ele? Como é que eu posso estar feliz com Cristo se eu não sou uma pessoa dedicada a Ele? Como é que eu posso ser uma pessoa feliz com Cristo se eu não faço as coisas que agradam a Deus? Isso é um paradoxo, isso é uma coisa estranha, é um negócio que está meio esquisito. A prova de que eu sou feliz com Cristo é que eu permito que Deus me use para edificar sua igreja. A prova que eu estou feliz com Cristo é eu permito que Deus me use para oferecer a Ele o meu trabalho, o meu serviço. Eu quero ser de Deus onde eu trabalho, eu quero ser de Deus onde eu estudo, eu quero ser de Deus onde eu moro, eu quero ser de Deus dentro de casa, eu quero ser de Deus com a minha esposa, o marido, meus pais, meus filhos, eu quero ser de Deus em toda parte. Eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus em toda parte. Quando você vai namorar, quando você vai sair, quando você vai passear, eu tenho que mostrar minha satisfação de ser de Deus. Deus é a minha bênção, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fonte de vida, Ele é a minha fonte de toda força. Nós podemos falar do poder de Deus. Muito se fala do poder de Deus por aí. As pessoas pulam, as pessoas tremem, as pessoas saltam, as pessoas gritam, mas quando eles saem, eles são vazios, eles estão surdos para a direção de Deus, eles não conseguem perceber que Deus está querendo mudar seus caminhos, e então eles não veem a hora de chegar no outro dia, para irem numa outra reunião, onde eles vão pular, onde eles vão gritar, onde eles vão ouvir um homem dizendo: Deus está com você, o diabo está derrotado, mas o diabo não está derrotado. O diabo vai estar derrotado. Jesus disse que o diabo pode sair da vida de uma pessoa, mas se essa pessoa não for dirigida por Deus, e for surda à sua direção, ele volta e traz com ele mais 7 outros espíritos. E a situação, segundo essa mulher, será pior que da primeira. Então ele não está derrotado. Nós estamos aqui na presença de Deus, e que o nosso coração esteja sério diante dele. Eu não sei se vocês estão me entendendo, se eu estou sendo claro, mas algumas pessoas não querem aprender. Isso eu tenho certeza. Algumas pessoas se satisfazem com os berros, se satisfazem com os gritos. Deus está aqui! Hoje Deus vai tirar! Pega a mala! Pega a alça! E a pessoa diz amém. Como é que você pode chegar num lugar desse e dormir? Me responda. Como é que você pode chegar num lugar desse e não se predispor a ouvir Deus? O que você veio fazer aqui? Como é que você pode se colocar na presença de Deus e fechar seus ouvidos? Como é que você pode dizer: Deus tem um plano na minha vida, e nunca saber qual é esse plano? Há quantos anos você diz que Deus tem um plano na sua vida? E quantas vezes eu perguntar, você continuar dizendo: Ele ainda vai me revelar. Você já está ficando velho e Ele não revelou? O que mais você espera? Do que você está tentando se desvencilhar para ser usado por Deus? Jesus nunca disse isso. Jesus disse: toma a tua cruz e vai. Morre para si mesmo. Faça a vontade de Deus. Então, meu irmão, em vez de sentirmos vazios e surdos, em vez de sermos vazios do Espírito Santo, em vez de buscarmos uma religião vazia, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, que eu busque uma vida de unidade com Cristo. O que Paulo diz aqui no versículo 1? Por estarem unidos com Cristo. Deus espera que vocês sejam uma pessoa
pessoas unidas com Cristo. Deus espera que eu esteja unido com Cristo. Deus espera que eu esteja falando com vocês em unidade com Cristo. Essa unidade é que caracteriza a verdadeira fé. Mas como eu consigo essa unidade? Eu preciso primeiro ter certeza de que Deus me chamou. Eu perguntei, por que você está aqui? Algumas pessoas vão à igreja dizendo, eu vou na igreja para receber alguma força. Então o seu Deus é muito fraco. Eu vou na igreja porque quem sabe Deus vai me dar uma bênção. O seu Deus não vale nada. O meu Deus está onde eu estiver. Jesus ensina, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que eu não posso fugir do Espírito de Deus. Se eu for às profundezas, Ele está lá. Se eu for no lugar mais alto, Ele está lá. Ninguém escapa da presença de Deus. Ele está conosco em todo o tempo. O Senhor está com você em todo o tempo. Ele está pronto para fazer algo na sua vida em todo o tempo. Se Ele achar que você terá uma porta aberta aqui, Ele vai abrir. E quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Nós precisamos ter confiança nele. Por que eu estou aqui? Para buscar uma bênção? Para buscar soluções? Gente, como é que você acha que Deus pode te dar solução? Eu vou orar, então Deus agora vai abrir as portas para você de um emprego. Tá? Olha o absurdo disso. Se você tem mau caráter e eu orar por você, para que Deus abra as portas do emprego, sabe quem vai receber a punição? Sou eu. Porque como é que eu posso pedir a bênção de Deus sobre uma pessoa de mau caráter? Como é que eu posso pedir a bênção de Deus para um ladrão? Como é que eu posso pedir a bênção de Deus sobre uma pessoa malvada? Como é que eu posso pedir que Deus abençoe alguém que é ignorante, que é apático às coisas da verdade, que não se preocupa com as coisas de Deus? Como é que você acha que Deus vai abençoar uma igreja que não o busca de coração? Eu não estou falando que você precisa orar 5 horas, ficar 10 horas de joelho. Não. Que você o respeite, que Ele esteja sempre na sua vida em todo o tempo, que você não se esqueça dEle, que você tenha um coração grato. Eu não estou aqui para solucionar problemas, eu estou aqui para aprender que Deus é capaz de dirigir minha vida. Eu estou aqui para ser confrontado com uma verdade, de que eu não tenho andado como deveria andar na presença de Deus, que eu não tenho procurado ouvir sua voz como eu poderia ouvir, que eu não tenho respeitado como deveria respeitar. Então, para que haja uma edificação espiritual, tanto na minha vida como na igreja ou em qualquer lugar, é necessário que um material seja escolhido pelo próprio Deus. Quando você vai construir a sua casa, você pega material vagabundo? Se você vai construir uma coisa, você pega tijolo podre? Hein? Você pega tijolo de cimento com as medidas erradas? Sabe o que vai acontecer? Você pega um pedreiro que vai colocar as coisas fora do prumo? Sabe o que vai acontecer? Você põe uma parede assim, a outra parede assim. Quando você entra lá dentro, daqui a pouco cai. Quando você vai construir algo, você procura o melhor. Você quer construir com aquilo sobre o quê? Sobre um alicerce excelente. No interior, o pessoal construía sobre as taperas. Era casa de sapé, casa de barro. Sabe o que eles faziam? Eles procuravam um lugar cheio de árvore. Não sei se vocês sabem disso. Então eles construíam a casinha no meio. Por quê? Porque eles sabiam que se der uma ventania, o vento derruba a casinha. E a árvore protege a casinha. Mas às vezes a árvore caía em cima da casinha. Se você constrói a sua vida sobre um alicerce fraco, o que você espera? Que ela vai ficar firme? Ela vai cair. E quantas vezes ela cai? Pessoas nas primeiras adversidades que quando enfrentam, após uma reunião, eu acho que vocês não estão comigo não, né, gente? Quando as pessoas saem e encontram adversidades, o que eles fazem? Desistem?
Eles entram em desespero, desanimam, perdem a coragem. Tudo que Deus não quer. Quando Deus vai construir alguma casa, Ele diz, eu quero esse utensílio, eu quero esse objeto, mas eu quero que ele tenha a essência exata para ser colocado sobre o alicerce. Porque o alicerce e a edificação serão uma coisa só. Uma coisa só. Eu não posso ser um tipo de igreja e Jesus ser um tipo de Jesus. Isso não funciona. Nós somos de Deus, assim como Jesus é de Deus. Jesus temia a Deus e nós temos que temer a Deus. Jesus respeitava a Deus e nós temos que respeitar a Ele. Jesus andava de um modo que glorificava a Ele. Eu vou andar de um modo que glorifique a Deus. Porque em mim existe a mesma essência que existia em Cristo. Jesus era um com o Pai e nós somos um com Cristo. Quando nós somos um com Cristo, nós somos um com o Pai. E o resultado disso qual é? Força, poder. Aquele que se une a Cristo viverá para Deus. Com certeza, aquele que diz que está unido com Cristo vai viver para Deus. Do mesmo modo como Jesus viveu. Jesus nunca deixou de fazer a vontade de Deus em razão de alguma adversidade. Às vezes nós dizemos assim, hoje eu não estou me sentindo bem, então eu não quero fazer as coisas porque eu não me sinto... Como que pode um negócio desse? Nós temos que ter coragem. Quando o dia do seu pagamento, você se sentindo bem, com dor no nervo ciático, você vai lá e recebe. Ou não é? Você não sente, você não demonstra nada, você não sente nada, você vai lá e quer. Mas para as coisas de Deus nós estamos arrumando desculpas. Às vezes eu sinto saudade das pessoas do passado, de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Eu vi aquelas mulheres, inclusive a mãe do João, não sei se o João está aqui, não sei se ele está aqui. Ela vinha com aquela trempa daquelas crianças. Ela vinha lá de longe, naquele trem, Santos Jundiaí, descia na estação. Ela descia e vinha com aquela molecada atrás dela, aquela fila. Eu não sei onde a dona Argentina arrumou tanto vontade de ter filho, mas vinha aquela trempa, aquele rosário atrás, e vinha trazendo aquilo. E ela entrava na igreja e as crianças sentavam todas do lado dela. Não davam um pio. Não davam um pio. Por que as crianças respeitavam? Por que hoje existe essa coisa de hiperatividade? Isso aí para mim é uma mentira deslavada. O que falta é educação. Educação. O que falta é compromisso dos pais em educar seus filhos. E ponto final. Você não vai mudar minha opinião, porque Deus diz isto. Um filho desobediente é uma vergonha para o seu pai. E você não pode permitir isso na sua vida. Ele tem que ser obediente. Como é que aquelas crianças ficavam? E você se lembra do Silas França, Oséias? A pregação dele era de quantos? 2h15. Mais que eu. E todos ficavam ali, ouvindo, prestando atenção. Mas hoje nós ficamos com muitas desculpas. Hoje tudo é doença. Ele bebe, é doente. Doente uma ova. Ele é um descarado. Ele é um pilantra. Ele é uma pessoa que está fugindo da realidade. Cria vergonha na cara, se converta e Jesus vai mudar a sua vida. Porque ele é drogado, ele é doente. Não é doente, não. Ele se meteu em caminhos errados, com pessoas erradas. Ele admitiu sobre si hábitos errados, que tiram sua vida do bom senso. Ele precisa se arrepender de verdade, ir para Cristo, se tornar uma pedra viva, se tornar uma pessoa dedicada a Deus, e ele vai ser curado desse mal. A verdade é que Deus não usa porcaria. Assim como você não usa porcaria. Imagine você vai
cozinhar para sua família e você joga dentro, bom, tem uma perna de barata, deixa aí, ninguém vai ver. Uma asinha de mosquito caiu aí, mas bom, proteína. Você vai largando. Eu duvido que você faz isso. Duvido, você não faz. Você joga tudo fora e faz de novo, ou não é? Deus não tem parte com pessoas que não querem ser sérias. Lamento dizer isso. Mas Deus não tem parte com pessoas que não querem ser comprometidas. Que você ouça isso e saiba que eu estou dizendo essas coisas com o coração. Que eu estou dizendo isso com amor. Para alertar vocês. Para alertar vocês que Deus os ama. E a razão de Deus ter chamado cada um de vocês é porque vocês estavam indo para o inferno. Mas Deus usou de bondade e misericórdia e tirou vocês do mundo. E a única promessa que Ele fez é de levar vocês para o céu eternamente e viver com Ele lá. E que vocês não tenham medo de viver. Que vocês busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não duvidem disso. Jesus nunca deixou que a adversidade e problemas o impedisse de amar a Deus, de servir a Deus. Jesus foi forte, Jesus foi valente, Ele foi corajoso, a ponto de oferecer a si mesmo por cada um de nós. Por isso que eu busque uma vida de unidade com Cristo, pois serei fortalecido por Deus. Da mesma maneira que Jesus foi fortalecido, eu serei fortalecido. Olha o que Paulo diz no versículo 1 aí ainda. Ele diz, por estarem unidos com Cristo, vocês são... Leia a sua Bíblia. Você já fechou por quê? Leia aí. Leia em voz alta. Leia lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Vocês não são fortes porque estão longe de Cristo. Que força é essa? Isso não é uma força física. Isso não é uma força psicológica. É uma força espiritual. De caráter espiritual. Aí, quando eu vejo Jesus, que eu disse há pouco, ele era valente, ele era forte, ele era corajoso, de onde vinha a fonte de sua força? Qual era a fonte de sua força? Era o Deus, era a sua comunhão com Deus. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus nunca desistiu de nada, que Jesus sempre continuou, ele não tinha medo. Talvez alguém dissesse para ele, olha essa região aí. Você se lembra quando ele estava dizendo para os discípulos, é necessário que eu vá a Jerusalém e morra, é necessário que eu seja morto, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Então Pedro disse, de forma alguma, Senhor, eu não vou permitir um negócio desse. Como é que o Senhor vai sofrer? Como é que o Senhor vai morrer? De jeito nenhum. Ele olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas da terra. Esse é um grande problema. A igreja hoje só está nos ensinando a buscar o que nos interessa. Nós não estamos mais aprendendo a buscar o que interessa a Deus. Parece que Deus fez um grande favor em nos chamar. E então agora Ele é responsável. Nós agimos como aquele filho rebelde que faz todas as traquinagens, as rebeldias e olha para o pai e para a mãe e diz assim, quem mandou vocês me colocarem no mundo? Quem nunca soube de um fato assim? Às vezes nós agimos da mesma maneira. Às vezes, para algumas pessoas que agem dessa maneira, Deus tira a mão e diz, você agora está por conta própria. Querem um exemplo? Saul. Saul era um homem assim. Saul era um homem amado por Deus. Deus amou Saul, que foi o antecessor de Davi. Mas chegou um dia que Samuel foi orar para Deus e Deus disse para ele, por que você está orando a mim por este homem? Eu rejeitei este homem. Eu não quero mais este homem. Há pessoas neste mundo que Deus não vai aceitar mais. Isso não é triste? Se Ele fez isso uma vez,
Ele pode fazer a segunda. Se Ele curou uma pessoa, Ele pode curar outra pessoa. Se Ele levantou uma pessoa, Ele pode levantar outra pessoa. Se Ele ressuscitou uma pessoa, Ele pode ressuscitar outra pessoa. E se Ele rejeitou Saul, significa que Ele pode rejeitar alguém que esteja desprezando a sua obra, desprezando o que Ele fez. Nós éramos malvados, nós éramos pervertidos, nós éramos péssimas criaturas, mas Cristo nos transformou. Nós fomos a Cristo e fomos mudados. Na verdade, o trabalho começou. E o trabalho continua de transformação. Nós não estamos perfeitos. A perfeição só será atingida na eternidade. Mas por que nós interrompemos esse processo? Por que nós interrompemos este trabalho? Nós não deveríamos interromper. Nós deveríamos estar sempre ardentes no coração, dizendo: Senhor, faça a tua obra em minha vida. Eu estou sofrendo nesse momento, mas me ajude a suportar tudo isso. Me ajude a ser valente, me ajude a ser corajoso. Sabe, nós nunca seremos fortes enquanto formos impacientes. O problema nosso é falta de paciência. Nós queremos as coisas agora. A impaciência gera distúrbios emocionais, distúrbios mentais. Você não sabe mais como pensar, você entra em parafuso, você fica confuso completamente. Tanto que o livro de Provérbios diz, em 24:10, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Com Deus você tem força, sem Deus você é fraco. Sem Deus você se vende, sem Deus você faz qualquer negócio, porque você está sempre procurando o seu próprio interesse. Eu não sei, como eu disse há pouco, o que você está enfrentando nesse momento, mas se você não buscar a unidade genuína, lhe faltará força. Você não terá força, você não terá coragem para suportar. Você não terá coragem para suportar as dores que você enfrenta. Eu não gostaria de falar nisso, mas vou ter que tocar agora. Me perdoem até Rogério, os parentes, mas vocês se lembram da Luana. Olha as dores que ela sentia. E quantas vezes ela estava aqui com a Denise, com o pessoal, escrevendo e programando. Às vezes o Rogério, eu me lembro, trazia, e ela subia com dificuldade as escadas e ficava lá em cima, anotando, escutando, junto com as pessoas. Era um esforço descomunal. Me digam se não foi. Sim ou não? Foi um exemplo. E Deus não quis que ela ficasse em nosso meio. Deus a levou. E nós temos que aceitar isso como a vontade de Deus. Nós não podemos ficar aí chorando a vida inteira a passagem dela. Nós temos que dizer, amém, Senhor, pelo tempo que ela ficou conosco. Aprendemos com a vida dela. Nós vimos como esta jovem de 30 anos podia dizer, eu te amo, Jesus, sofrendo aquelas dores. Ela teve momentos de queda? Acredito que sim. Quem é que não tem? Quem é que não chora? Quem é que não se desespera? Mas sempre estaremos mostrando o quê? Coragem? Esse é o plano de Deus. Aquele que se une a Cristo, a força de Deus nunca lhe falta. Porque quando nós vamos a Cristo, a nossa vida com Ele, a unidade com Ele, gera força para que nós aprendamos a ter paciência. E nós sabemos que paciência é fruto do Espírito. Só tem paciência aquele que o Espírito de Deus está usando. Se você permite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, você vai ter mais paciência. Se você não permite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, você é impaciente. Muita gente diz, Deus me dá paciência. Sabe o que Deus te dá? Jesus. Deus não vai te dar paciência. Deus não vai te dar algo chamado amor. Ai, Deus me dá o dom do amor. Que conversa fiada é essa? Deus não vai dar o dom do amor para ninguém. Primeiro que amor não é um dom. Está registrado lá na Bíblia que é um dom de Deus, mas o amor é Cristo. Ele te dá Jesus. E se você permitir que Jesus viva em sua vida, então você vai aprender a amar. Você vai aprender a ter paciência. E tendo paciência, você vai aprender a ter coragem. E em terceiro lugar, que eu busque uma vida de unidade com Cristo.
pois o seu amor me anima e participarei do seu Espírito. Olha lá o versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito Santo. O que é participar do Espírito Santo? É falar em línguas? Não. Não. Eu oro em línguas. Tenho o maior orgulho de orar em línguas. Mas isso não significa ter espiritualidade. Orar em línguas não significa espiritualidade nenhuma. Eu conheço muitas pessoas que oram em línguas e continuam fofoqueiro. Eu consigo ver algumas pessoas que oram em línguas e são incrédulos. Como é que você diz que é espiritual e ora em línguas e você não lê a Bíblia em nenhum momento na semana? Alguma coisa está errada. Como é que uma pessoa diz, eu oro em línguas, mas não sabe orar por ninguém? Sequer sabe dizer sobre o amor de Deus a alguém. Sequer sabe discipular alguém. Então orar em línguas não torna ninguém espiritual. O que é participar do Espírito de Deus? É ser dirigido por Ele em todos os momentos. Pois é o Espírito Santo quem nos ensina acerca da vontade de Deus. Participar do Espírito é receber a sua força e entender o que Deus quer de nós naquele momento. Por que é que nós não desistimos de certas situações, mesmo sabendo que o final delas não será como nós esperamos? Por que nós insistimos em permanecer numa situação sofrendo, como uma barata que é caçada por um rato, ou um gato, desculpe. Como eu continuo numa situação sofrendo dentro de uma situação, desculpe. Como é que eu permaneço nessa situação? Por quê? Por que eu insisto? Porque o Espírito de Deus está dizendo, fique aí. Por que aqueles 3 homens, no tempo de Daniel, quando o rei disse, aquele que não se dobrar será lançado na fornalha. E todo mundo se dobrou e eles ficaram em pé. E o rei disse, vocês estão dispostos a mudar de ideia? Ele disse, não. Por que eles aceitaram? Será que eles tinham alguma ideia que Deus ia manifestar alguma luz ali, ia derrubar aquele ídolo de Nabucodonosor? Mas o rei mandou pegar cada um deles e jogar dentro da fornalha. Não era o final que eles estavam esperando. Mas porque nós insistimos em fazer a vontade de Deus? Porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus nos pede para passarmos o que devemos passar, passaremos com coragem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou não é? Quando aqueles 3 viram a porta da fornalha, se eles tivessem um celular, iriam dizer, ô irmã Maria, ora por mim aí, está vendo alguma coisa aí? Essas coisas que nós fazemos, essas bobagens. Irmã Maria, o diabo, o capeta está querendo me jogar na fornalha. E a irmã Maria fala assim, eu estou vendo um vulto preto. Está amarrado, não vai não. Eu determino. Quem é você para determinar o que Deus planejou fazer? Deus queria ver os 3 lá dentro. Porque o próprio Deus iria entrar lá. E o rei, quando olhasse para ver os 3, não iria ver 3. Ele viu 4.
E o quarto homem era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor Jesus dentro da fornalha com eles. Quando Daniel estava orando e as pessoas disseram, precisa parar com isso, fizeram até uma lei. Ele parou de orar? Não. Ele insistiu. Ele sabia qual seria o seu fim. Ele foi jogado na cova dos leões. Você imagina, as pessoas desceram Daniel e depois olharam para ele e disseram, e agora, Daniel? Você vai continuar orando, hein? Agora você vai ser comida de leão. Abriram as portas, as grades e deixaram ele lá. No outro dia, quando foram ver os seus restos, encontraram ele lá tranquilo. Sabe qual foi a experiência? O anjo entrou lá e fechou a boca dos leões. Você diz, mas isso não acontece comigo? Não. Olha para trás. Quantas vezes Deus fez milagres na sua vida, sem que você pedisse. Sem que você pedisse. Quantas vezes Deus está livrando você de inimigos sem que você saiba. Você enxerga com estes olhos, mas Deus tem um olhar muito mais penetrante. O que você tem que fazer é aprender a viver com Deus em toda situação. Às vezes você precisa parar de chorar, parar de resmungar, parar de murmurar. Chega! Chega de dizer, não aguento mais, não posso, ó céus, ó terra, ó vida, ó mar, Para! Você precisa ser mais forte. Mais forte. Ou não é verdade isso? Veja o que Paulo diz. Em Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Como é que alguém pode fazer uma corrente e dizer assim, o que você quer ganhar? O que você quer de Deus? Põe aí na oferta, quem der 1.000 vai ganhar 10.000, quem der 500 vai ganhar 200. Então, põe aí o seu dinheiro. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Se o Espírito de Deus pede pela vontade de Deus, como é que um pastor pode incentivar você a pedir o que você quer? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso, gente. No Novo Testamento isso não existe. Em nenhum momento você é chamado por Deus para ficar esmolando. Ó Deus, eu quero um carro. Ó Deus, eu quero uma casa. Ó Deus, eu quero uma fazenda. Ó Deus, eu quero uma casa em Marte. Porque agora tem uma brasileira que diz que vai para lá. Que quer ir, pelo menos. Porque os chineses dizem que vão mandar uma nave para Marte antes dos americanos. Então ela já se colocou à disposição. Eu quero. Então eu também quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o amor da minha vida. Eu quero a felicidade. Todo mundo quer a felicidade. Em vez de você buscar a felicidade, o sucesso, a prosperidade, por que você não busca a vontade de Deus para a sua vida? Por que você não é mais dedicado? Por que você não se torna uma pessoa dedicada a Deus, frutífera, que faça as coisas para agradar a Ele? Por que você continua mentindo, dizendo que tem uma religião, quando na verdade você não tem nada? Aí eu sou católico. Você fala isso como disfarce. Aí eu sou crente. Crente nada. Você nem sabe o que é. Crente o diabo é. O diabo é mais crente do que todos nós juntos aqui. Se nós todos fizéssemos uma força assim, ó, aconteceria outra coisa, menos crente. O diabo comparece perante Deus e treme de medo. Porque ele ainda vai à presença de Deus. Na verdade, nós nos escondemos atrás de máscaras. Por que nós não somos mais comprometidos? Porque temos medo de dar a Deus o que Ele nos pede. Por que nós temos medo? Porque nós não estamos unidos com Cristo.
A igreja do Senhor não está mais unida com Cristo. Nós temos uma parafernália, nós temos algo que nos envolve, nós temos símbolos, nós temos tantas coisas, mas não temos a essência, que é uma vida de unidade com Ele. Deus vê o quê? Lá no coração. E Ele vai pedir o quê? De acordo com a vontade de Deus. E Paulo continua. Uma vez que nós sabemos que o Espírito de Deus pede segundo a vontade do Senhor, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, meu amigo, se Deus está permitindo que você passe por uma luta agora, se Deus está permitindo, isto é porque isto vai contribuir para o aperfeiçoamento do seu caráter, para o aperfeiçoamento da sua vida. Quantas coisas erradas eu já fiz? Quantas coisas erradas você já fez? E como é que Deus nos corrige? Por acaso Ele manda uma cartilha? Preencha. Ponha X, 3 questões. Como você acha que eu quero você? Bonzinho, mal e ruim. Você põe um X, bonzinho. Isso não funciona. Há certas pessoas que dizem assim, ó Senhor, eu percebi que eu preciso aprender a amar. Me ensine a amar. E a pessoa sai dali. E sabe quem Deus põe no seu caminho? Aquele cara com a cara do diabo. Ele vem. Olá! E você olha para ele e odeia. E Deus está dizendo, ame-o. Abençoa essa vida. Oh Senhor, eu não consigo perdoar. Me ajude a perdoar. Perdoa por mim. Então, como é que pode? Vem alguém então que você tem problemas. Fez algo que você ficou chateado, magoado. E você diz, não, eu te perdoo. Mas lá no fundo você não perdoou. E isso está acabando com a sua vida. Isso deixa você numa insegurança. Isso deixa você andando descalço sobre vidro. Você não sabe onde pisar. Você está com dificuldades. São essas situações que Deus vai dar. Porque Ele, o Espírito de Deus que está em você, ora segundo a vontade do Pai. E Ele vai trabalhar na sua vida. Senhor, eu quero amar minha sogra. Então eu vou fazer ela morar aí. E ela já chega. Bom, vamos levantar, vamos levantar. Mamãe chegou, vamos. Oh, Senhor, me ensine a amar o meu marido. A mulher desconfiava que o marido não amava ela. Então ela disse para ele, você não me ama? Ele disse, eu amo. Oh. Ela disse, você não me ama nada. Amo, sim, amo. Aí então, ela disse, quando eu morrer, eu duvido que você vai chorar por mim. Ele disse, lógico que eu vou chorar, eu choro por qualquer bobagem. Então, você vê? Em vez de então buscarmos felicidade, sucesso e prosperidade, vamos buscar a vontade de Deus. Porque Deus promete trabalhar em nossas vidas. Se Deus tem um plano a você de ser um empresário, as portas vão se abrir para você. Ele vai orientar você. Mas se Deus não quer que você seja um empresário, que você seja um prestador de serviço valoroso, é isso que você vai ser.
Eu tinha tanto sonho. Se eu fosse contar para vocês, enumerar tudo que eu fiz na minha vida, e acabei nisso aqui. Aí eu pergunto para vocês, que segurança tem um homem como eu? Nenhuma. Pela madrugada. Quem falou isso? Cruz credo, Satanás está sorto. Eu também amo vocês, Celino. E amo vocês de todo o coração. É por isso que eu estou falando estas coisas para vocês. Eu estou dizendo essas coisas para vocês porque Deus quer dirigir suas vidas. Deus não quer ver um povo que demonstre fraqueza em cima de fraqueza. Vocês foram chamados para serem fortes, para serem corajosos, para participar do Espírito Santo, para serem vencedores nesta vida. Se Deus chamou você para estar nesta igreja, Deus mostrou para você, venha, escute, aprenda, participe. Se Deus chamou você para ser aquela dona de casa, cuide da sua casa da melhor maneira que você puder. Se Deus deu algo nas suas mãos, faça o melhor que você puder. Esmere-se, trabalhe duro, gaste o seu tempo em cima daquilo, não pare, não seja ocioso, não se distraia, fique firme, confie nele. Eu conheci um pastor que foi rejeitado pela sua igreja. Toda a sua igreja o vaiou, xingou, mas ele em nenhum momento ofendeu os irmãos, em nenhum momento. Ele desejou o mal aos irmãos. Pelo contrário, ele os abençoou. Esse pastor perdoou aquelas pessoas e teve misericórdia delas. Agindo dessa maneira, o que Deus fez? Deus o abençoou. Deus teve misericórdia dele. E não teve misericórdia de muitas daquelas pessoas. O que você ganha pagando o mal com o mal? O que você ganha quando você fica magoado e chorando no canto? O que você ganha? Você não ganha nada. Mas quando você começa a fazer algo por alguém, Deus começa a fazer por você. Deus passa a fazer por você. Deus diz aqui, o quê? Que eu participo do Espírito, ou não é? Então, em quarto e último lugar, que eu busque uma vida de unidade com Cristo, pois ela me fará parecer cada vez mais com Jesus, o meu Senhor. Quando eu me uno a Cristo, eu vou aprendendo a ser bondoso, eu vou aprendendo a ser misericordioso. Foi isso que aquele homem fez. Ele não ofendeu, ele não ameaçou ninguém. E Deus jogou sobre ele toda a sua graça. E ele está sendo usado até os dias de hoje para abençoar muitas pessoas. Alguém um dia te ofendeu. Alguém um dia te magoou. Alguém um dia te jogou para baixo. E você fica conservando isso no seu coração. Você já viu que as coisas mudaram. Você já viu que as pessoas mudaram. Mas você quer conservar aquilo porque você é assim. Você não é assim. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Você não pode dizer que um filho de Deus tem essa tendência ou aquela. Porque Deus pode ter transformado a vida dele. No passado você era de um jeito, mas agora você não é mais. No passado você agia de uma maneira, agora você age de outra, porque você está em Cristo Jesus. Continuemos abençoando as pessoas, e Deus vai cuidar delas e de nós, porque tudo está sob o seu controle. Veja o que Jesus disse. Felizes as pessoas que têm o quê? Misericórdia, pois Deus terá misericórdia delas. Você adverte pessoas por causa do caminho errado que elas estão indo, escolhendo. Mas elas não querem mudar. Então você tem que respeitar a posição delas.
Você fica triste, você chora, você ora por elas. Mas você não vai odiar. É o posicionamento delas. É a escolha delas. Você adverteu, você fez a sua parte. Você disse, cuidado, esse caminho te levará para longe de Deus e será uma destruição na sua vida. Mas ela escolheu. Então você, tome cuidado. Não seja rebelde. Não crie destemperos onde você está. Nem com a sua família, nem no seu trabalho, nem na igreja. Porque Deus quer que você seja bondoso. Que você busque unidade com Cristo. A unidade com Cristo muda a sua vida. Vai ensinar você como você deve agir naqueles momentos mais difíceis. Quando você diz, não tem mais saída. Tem sim. Deus é o nosso abrigo e a nossa proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você não aprendeu isso? Ele é o nosso abrigo. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo está debaixo do seu controle. Por isso, aceitemos o conselho de Paulo, quando ele nos diz em Efésios 4, abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É isto que Deus espera de nós. Cristianismo não é frequentar a igreja. Cristianismo não é ter uma Bíblia. Cristianismo não é participar de um coral. Cristianismo não é tocar, não é ensinar, não é pregar. Cristianismo é ser um com Cristo. É ser desafiado a viver como Ele viveu. Nós vamos falhar? Vamos, claro que sim. Mas nós vamos aceitar esse desafio. Por quê? Pensando bem, talvez você não vai ganhar muito deixando de gritar com as pessoas. Talvez você não vai ganhar muito deixando de ser durão, invocado. As pessoas vão pisar em mim, você diz. Você está muito enganado. Muito enganado. Se Deus está dizendo que esse caminho aí não é bom, porque não é. Escolha o outro caminho. Seja bondoso. Se você é um patrão e a pessoa não quer, não decide trabalhar, ela não é honesta, você tem a opção de dizer, fulano, eu testei você, quis ajudar você, mas não foi possível. Você está agindo assim, 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 e a partir de hoje, eu não posso mais contar com os seus serviços. Obrigado. Seja educado. Custa alguma coisa? Ou chega lá, ô seu vagabundo, vem cá. Hã? Esse cara um dia vai te esperar numa esquina. Não é? Não é isso? Você vai ter problema. Esse cara um dia pode mudar. Sabia? Através da sua atitude, esse camarada um dia pode se encontrar com Cristo. E ele vai perceber o mal que ele fez para você. E ele vai voltar. E ele vai dizer, olha, me desculpe, todo o mal que lhe fiz. Quando você não ganha com as pessoas, você vai ganhar sempre com Deus. Porque é isso que nos deixa felizes. Quando Deus faz algo por nós, e quando nós fazemos algo por Ele, Deus nos dá felicidade. A felicidade que você busca não está no seu amor. Não está não. Está não. Você está arrumando só sarna para se coçar. Casamento é ajuste perene. Sabia? É ajuste. Os mais velhos aqui, eu sou novinho, mas vocês que já, né, vocês sabem como que é, ou não é? É ajuste todo dia, ou não é? Todo dia tem alguma coisa para resolver. Todo dia a mulher olha para você e fala, o que você tem? Liguei. Onde você estava que não atendeu? Mas eu estava na área de sombra.
sombra e água fresca. Ou não é? Às vezes acontece isso. Tem marido que não deixa a mulher trabalhar. Ele fica no celular. Como é que tá? Tudo bem? 10 minutos depois. Oi. É insuportável. É insuportável. O que é isso senão insegurança? O que é isso? Essa pessoa tem alguma coisa para acertar com Deus. Por isso que ela age dessa maneira. Essa pessoa não acerta a sua vida com Deus. Ela tem problemas, ela tem traumas. E Deus pode libertar esta pessoa. Deus pode curar esta pessoa. Ou você não crê nisso? Eu creio. Sempre que nós buscamos o interesse de Deus, Ele vai nos tornar felizes. Pode ter certeza disso. Meu irmão, eu espero que quando nós recebermos de Deus mais graça, seremos mais abençoados, receberemos mais força, mais amor, mais coragem, e estaremos mais cheios do Espírito Santo. Todas as vezes que vier uma conversa, você precisa procurar os seus interesses. Isso é Satanás. Você precisa buscar a sua vida. Eu vou buscar agora a minha vida. Isso é Satanás. O que Deus sempre pede é, você vai servir a Deus e vai servir o teu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer o contrário, se você amar a si mesmo, para depois tentar amar a Deus e o próximo, você vai cair no erro. E Deus não vai lhe dar força nenhuma. E possivelmente nem estará com você. Eu espero que Deus tenha te dado uma palavra útil nesta noite. E que você saia daqui cheio da alegria e do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha